Olá, meus queridos leitores do canal Milê! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Miriam e hoje nós vamos com um panorama geral, tudo que você precisa saber aí para estar lendo a primeira carta de Pedro. Isso mesmo, amanhã nós vamos começar o nosso desafio de leitura. E para você começar a leitura de uma forma mais fácil, mais simples, assim, com os olhos mais abertos, com os olhos no horizonte, sabe? Você vai ter um panorama geral, tudo que você precisa saber de Pedro. Fechado? E Pedro, gente, a primeira e a segunda carta de Pedro, algo interessante que a gente precisa saber é que elas são consideradas cartas universais, que elas não foram endereçadas para uma pessoa específica ou uma igreja específica, diferente de Paulo. Paulo sempre endereçava ao quê? A igreja de Roma, né? Os romanos, a igreja de Romanos. Por exemplo, 1 Timóteo, né? Foi endereçada para Timóteo. Pedro não endereça para alguém específico, né? Lógico que tem um público aí, tem para quem que ele escreveu, para os cristãos que estavam dispersos, aí a gente já vai entender sobre isso, mas não era alguém específico, nem uma igreja e nem uma pessoa única. Então, a primeira e segunda carta aí de Pedro é considerada universal, tá bom? Então já vai se inscrevendo, deixa o seu like aí, que eu tenho certeza que vai abençoar e edificar a sua vida. E se você tá vendo esse vídeo depois que começou o desafio, né, amanhã vai ser dia 16/8/2022, você pode começar hoje, tá? É um capítulo por dia e todo dia vai sair aí um vídeo com os capítulos, né, com explicações, reflexões de cada capítulo. Certo? Algo interessante também de Pedro, gente, é que foi escrito em grego, né? Ele foi aí. E o livro de 1 Pedro é considerado o melhor grego do Novo Testamento. Então, tem alguns teólogos, alguns estudiosos aí que tem uma dúvida se realmente foi Pedro. Como que Pedro, que era pescador, né? Esse Pedro aí, como que ele escreveu um grego tão bom, né? Diferente dos outros livros aí. Mas Pedro, gente, na cidade que ele vivia, onde ele estava ali, tinha muitas pessoas que falavam grego e ele tinha o convívio com isso. Então, realmente foi Pedro que escreveu, certo? Então, vamos lá. Gente, quem que é esse Pedro? Né? Esse Pedro é o discípulo de Jesus, esse mesmo. É o filho de João, irmão de André, empresário da pesca, casado, discípulo de Jesus. Ele foi líder também, aquele que tinha o temperamento sanguíneo, aquele que fala, não pensa para falar, não pensa para agir, aquele, né, que ele é aquele que a gente, não sei se a palavra seria fanfarrão, né, mas aquele que é líder, que é ousado, né, é realmente um sanguíneo, né, o temperamento de Pedro aí é sanguíneo, gente. E algo interessante aí que a gente precisa pensar sobre isso é que Pedro, apesar de todas as suas dificuldades aí com o seu temperamento, ele foi um grande líder, ele foi um grande homem de Deus, ele teve o seu temperamento transformado pelo Espírito Santo, gente, isso é algo muito interessante, algo muito especial, né? Eu falo um pouquinho sobre isso. Eu não gravei nenhum vídeo sobre isso, né? Mas tem as questões dos nossos temperamentos. Nós nascemos ali com um temperamento e só o Espírito Santo é capaz de transformar o nosso temperamento. Então, Paulo foi transformado pelo Espírito Santo. Paulo não, desculpa, Pedro, tá? Pedro. Hoje nós vamos falar aí de Pedro. A maioria das cartas aí foram de Paulo, então às vezes fica na minha cabeça Paulo, mas foi Pedro, ok? Escrito entre 53 e 54 depois de Cristo. O título recebe aí o nome do autor do livro, Pedro. E qual que é o contexto, gente? Embora a perseguição tenha sido um elemento indispensável da igreja desde a época de Cristo, o reinado perverso de Nero em Roma estava destinado a tornar-se as coisas ainda piores. Se você acha que a sua vida cristã aqui tá difícil, é que você não sabe como que era antigamente, lá na época, né? Logo que Jesus morreu e ressuscitou. Era muito difícil, gente. Tá? E qual que era a tentativa de Pedro ao escrever, né? Era preparar, era confrontar, era exortar os cristãos da Ásia Menor a permanecer fortes apesar do sofrimento.
né? Nós temos que entender que o sofrimento faz parte da vida do cristão. E o cristianismo, gente, é o único, talvez, né, religião assim que incentiva, né, que ensina nós termos alegria no sofrimento, porque nós sabemos que o nosso sofrimento não é vão. Deus tem um propósito com o nosso sofrimento, Deus tem um propósito com tudo na nossa vida. Então, por isso que o apóstolo Pedro nos ensina aí a ter alegria no sofrimento. É difícil? Ai, nossa, é porque nós somos loucos, nós realmente somos loucos, né? Mas é algo pra gente se pensar assim. Não é porque nós queremos sofrer, nós gostamos, nós somos, né, pessoas que gostam disso. Não, mas é entender que o nosso sofrimento tem um propósito. E todo propósito, né, a nossa vida é para a honra e glória do Senhor. Então, o sofrimento também. Então, o contexto é esse. O apóstolo Paulo queria encorajar, queria confrontar, queria exortar, queria preparar os cristãos aí da Ásia Menor a estarem fortes, apesar do sofrimento que ia acontecer e tudo mais. Local de registro, Roma, simbolicamente conhecida como Babilônia, escrito para os cristãos dispersos da Ásia Menor, tá? E qual que é o conteúdo aí, Miriam? Fala pra gente. Para muitos, esse tempo de perseguição é um despertar, mas Pedro revela que este é realmente um tempo para se alegrar. Ele encoraja os cristãos a considerar um privilégio sofrer por amor a Cristo, assim como seu Salvador foi perseguido. Todos os seguidores de Cristo serão perseguidos por se identificarem com ele. Então, não pensa você, se você é um seguidor de Cristo, que você não vai ser perseguido, que você não vai sofrer. Você vai, porque se Jesus sofreu, quem somos nós para não? Né? Esta carta, Pedro faz referência aos sermões do livro de Atos, né? Atos aí registra o começo da igreja primitiva, o começo da igreja. Então, e ele foi peça fundamental para isso, tá? E suas experiências pessoais com Jesus, para assegurar, sim, mas com Cristo todos os cristãos são chamados à santidade, pureza e amor fraternal. Então, se você é um cristão, Deus te chamou para a santidade. O que é santidade, Miriam? É separado para algo. Separado para algo. Deus te chamou para algo, com um propósito, né? Então, que você tenha sobre a pureza, o amor fraternal, né? O amor que faz a diferença aí na nossa vida e na vida de um cristão, tá? E ele vai falar um pouquinho sobre isso também. Ele fala também que a riqueza em Cristo permite que os cristãos vivam com a mente de Cristo em todas as áreas de sua vida. Então, a nossa riqueza é viver a nossa vida com a mente de Cristo, né? O que Cristo faria no meu lugar? Eu não sei se vocês já leram esse livro, né? Em Meus Passos, o que faria Jesus? Inclusive, tem uma nova edição aí. Leia esse livro. É um livro muito interessante, né? Porque às vezes nós fazemos as coisas e nós não nos perguntamos: mas Jesus, o que ele faria no meu lugar se estivesse vivendo essa situação? Que decisão ele tomaria, né? Então, é algo para a gente refletir sobre isso. Pedro, ele conclui seu conselho prático, confirmando que Satanás, né, é como o grande inimigo de todo cristão. Isso está no capítulo 5, versículo 8. Então, Satanás, gente, ele é o nosso grande inimigo. Às vezes, Satanás usa as pessoas contra nós. Às vezes, nem é aquela pessoa que não gosta de você, que te persegue e tudo mais, mas é o diabo, Satanás, usando as pessoas. Lembra que a palavra fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. E o diabo, que é o nosso grande inimigo, usa as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas mais próximas, as pessoas, até muitas vezes, as pessoas que nós mais amamos, para nos atacar, nos ferir, nos desanimar e trazer tristeza. Então, que você esteja alerta aí, né? E a certeza do futuro retorno de Cristo traz a esperança. A nossa esperança está que Cristo vai vir nos buscar. A nossa esperança é que nós temos uma eternidade. É isso que é isso que Pedro fala muito. Gente, se eu falei Paulo aí em algum lugar, você desconsidere, porque é Pedro, tá, gente? É Pedro que nós estamos falando aqui.
Palavra-chave: sofrimento, glória e alegria, né? Alegrai-vos. As provas e os sofrimentos a que os cristãos enfrentam por causa do seu compromisso com Jesus Cristo lhes trará o quê? Glória espiritual. Por essa razão, os cristãos têm a oportunidade de se alegrar, mesmo quando Satanás e o mundo pretende prejudicá-los. Então, nós temos que nos alegrar, porque nós vamos ter uma glória maior, uma glória eterna. Né, gente? O que é, se a gente viver muito aqui, né? 100 anos. O que é 100 anos perto da eternidade? Nada. Zero. E é isso que Deus tem pra minha vida e pra sua vida. Olha que maravilhoso, né? Vamos aí para os nossos tópicos de 1 Pedro. Primeiro tópico aí: a certeza da vida eterna é dada para todos os cristãos, né? A certeza, você creu em Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, você se arrependeu dos seus pecados, você pediu perdão, você convidou Jesus para entrar no seu coração, para Jesus ser o seu Senhor da sua vida, então você tem a certeza da vida eterna, né? Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Tudo pode passar na nossa vida, gente, mas a palavra do Senhor não passa, ela não volta vazia. Essa verdade aí tá no primeiro capítulo de Pedro. Deus deseja que nós lancemos todos os nossos cuidados sobre ele. Nós temos que lançar os nossos cuidados, as nossas preocupações, as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, tudo para o Senhor, né? As nossas dificuldades, as nossas ansiedades, os nossos anseios também nós temos que lançar a Deus. Uma maneira de identificar-se com Cristo é compartilhar do seu sofrimento. Você quer se identificar com Cristo, você quer ser igual a Cristo, o sofrimento vai fazer parte da sua vida. O sofrimento por uma vida justa traz glória. Sofrer por uma vida de pecado traz vergonha. Aí cabe a você. Você quer sofrer por viver uma vida justa com Jesus? Isso vai trazer glória. Mas se você quer sofrer uma vida de pecado, vai trazer vergonha. No final das contas, a gente sempre vai sofrer, né? E aí, a verdade é essa, né? Cabe a nós. Se você quer sofrer para que isso gere glória ou para que isso gere vergonha, né? Cabe a você a pensar. Olha quantas reflexões a gente vai tendo aqui, né, gente? Isso é só o panorama geral. Imagine quando você vai estiver lendo capítulo por capítulo de Pedro, né? É algo pra gente se pensar. E aí, ó, Satanás nos odeia e procura a nossa derrota. Não pense que Satanás está feliz. Talvez você fale assim: ai, Miriam, antes de eu conhecer Jesus, antes de eu pegar firme com Jesus, antes de eu ter um encontro verdadeiro, o diabo não tava nem aí. Minha vida era, tipo assim, tinha um problema, uma coisinha, mas era coisa boba, coisa básica, eu conseguia resolver e tudo mais. Mas parece que agora que eu me apeguei, que eu tô firme, que eu tô lendo a Bíblia, que eu tô estudando, que eu quero conhecer mais do meu Deus, mais do meu Jesus, parece que o diabo tá... luta atrás de luta, levante atrás de levante. Tô passando no estreito que você não sabe, Miriam. Antes você era do diabo, você era de Satanás. E ele, ó, ele tá no meu time, então ok. Né? Agora você tá contrário ao time dele, né? Você tá aí vivendo uma vida que afronta, uma vida que fala: ó, eu não quero você, diabo, agora eu quero Jesus. Então, ele vai realmente travar aí uma batalha, fala que ele tá ao nosso derredor, né? Ele procura quem possa tragar. Então, por isso que nós temos que sempre estar em oração. Imagine, se você tá em oração, em clamor, em jejum, em santificação, em comunhão com o Senhor, já tá difícil, imagine se você não fizer isso. Então, fique firme, tá? A felicidade vem para aqueles que são obedientes e submissos a Cristo. Eu sei que às vezes obedecer ao Senhor, ser submisso a Ele, é difícil, não vamos mentir, não. Às vezes Deus quer que nós façamos algo que nós não queremos, né? Mas saiba que é melhor obedecer do que sacrificar. Sempre tenha isso na sua cabeça, é melhor obedecer do que sacrificar ao Senhor. Gente, 1 Pedro vai estar demais. Na nossa leitura vão ser ensinamentos
riquíssimos. E o nosso resumo aí, vamos aí, saudação, capítulo 1, louvores a Deus, capítulo 1 também, do versículo 13 ao 12, exortação à santidade, do capítulo 1 ao capítulo 2, submissão do cristão, capítulo 2 e capítulo 3, ao capítulo 3, o sofrimento do cristão, do capítulo 3 ao capítulo 5, e saudações finais no final do capítulo 5. Então vão ser 5 capítulos aí, 5 dias lendo a palavra de Deus, nos alimentando de coisas maravilhosas. Ó, saiba que Deus vai falar com você, peça sabedoria. Antes de ler, ore e fale, Espírito Santo, me ajude a entender. Tem uma Bíblia que você entenda a linguagem. Se a sua linguagem é muito difícil, compre outra Bíblia, pegue uma outra Bíblia, né? Tem um caderno do lado, anote o que Deus falou com você, anote a sua dúvida para você ir pesquisar, para você saber. Enfim, tem um momento de comunhão, né? O meu objetivo aqui no canal é nós colocarmos a leitura bíblica no nosso dia a dia, né? Nós colocarmos a leitura na nossa rotina. Um capítulo por dia, você não vai gastar 10 minutos, você vai investir 10 minutos na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida psicológica, na sua vida física, né? Você vai se fortalecer espiritualmente, porque o diabo, como nós vimos aí, ele não tá feliz conosco, ele não ama, o diabo não nos ama, né? E nós temos que estar prontos, fortes para aquilo que ele tem para nós. Certo? Então, amanhã eu te vejo aí. Muito obrigada você que chegou até aqui. Dúvidas, sugestões, comente, eu respondo vocês aí. Entre lá no meu site, miriaiesca.com.br. Eu tenho meu livro lá, ó. O amor também diz não, como prosseguir depois do não, gente. Eu conto aí quem é esse amor, o meu não, né? Eu conto aí a história da perda da minha mãe e eu conto como é possível prosseguir. Apesar do sofrimento, apesar depois do não, né? Do não, do sofrimento, como nós vimos aí. É possível se alegrar, é possível viver, é possível você retornar à sua vida. Então você pode adquirir o livro lá pro 24,81, 89, alguma coisa assim, eu tenho certeza que vai abençoar e edificar a sua vida, certo? Me segue lá no Instagram também, gente, eu estou postando muitas coisas, faça parte do nosso grupo do Telegram também, assim que sair o vídeo eu coloco lá pra vocês. E por último, porém não menos importante, se inscreva no nosso canal e deixe um like. E envia esse vídeo pra alguém e fala, convida, vamos fazer esse desafio junto? Vamos ler um capítulo por dia aí de 1 Pedro? Tá bom? Um beijo no seu coração e até amanhã!